Eu sou uma pessoa que não tem boa memória, eu esqueço muita coisa. E como é que eu vou conseguir estudar para concurso? Aquele edital insano, enorme. Tem condições? Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance e como levar esse estudo para o longo prazo. Eu peço desde já esse like, que eu tenho certeza vai gostar desse vídeo. Se você não é inscrito, caiu de paraquedas, se inscreva no nosso canal, peça as notificações, que hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Será que você, que não tem uma boa memória, você tem condições de estudar para concurso público, aquele edital enorme, cheio de matéria? Será que a gente consegue tudo isso? Ou melhor, como é que essas pessoas conseguem passar em concurso? Será que elas são extraordinárias? Claro que não, pessoal. Memória é que nem aquele o que é que a gente fazia quando era criança de buraco. Quanto mais a gente tem, como é que é o buraco? Quanto mais a gente tira, mais a gente tem. Memória é mais ou menos assim, quanto mais a gente bota, mais espaço tem, né? Esquece a história do buraco, não foi legal, mas memória é assim. Quanto mais a gente coloca coisa no nosso cérebro, mais a capacidade dele tem de absorver mais e mais e mais. É uma loucura isso. Mas por que é assim? O nosso cérebro é como se fosse pequenos agricultores. Os neurônios são pequenos agricultores que ficam ali naqueles campinhos pequenininhos todos os dias fazendo plantações. E se eles não são estimulados, eles ficam naquele espacinho pequenininho. Do nosso cérebro enorme, vasto que a gente tem, de capacidade, os neurônios sempre fazem os percursos neurais sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugarzinho. Por quê? Porque é mais fácil para eles, é mais cômodo para eles. Então é como se fosse, eles não desbravam, é como se fosse tudo mato, tudo floresta, e eles estão com um pouquinho aqui de terra desmatada e de área para eles fazerem as suas sinapses, né? Então o que acontece? Quando a gente começa a colocar informação, eles começam a se ver obrigado a expandir. Então, quanto mais informações a gente colocar, mais fácil é de lembrar das informações que a gente coloca. Exatamente. Quando a gente tem um campinho muito pequenininho para trabalhar, a gente tem poucas informações, aquilo que fica é rapidamente limpo durante o sono, nas reconfigurações neurais, para de novo eles terem o campo aberto para trabalhar as suas sinapses do dia seguinte. É mais ou menos assim que funciona no sono REM, né? No sono REM, no sono rápido, dos movimentos rápidos dos olhos. É nesse momento que ocorrem as reconfigurações neurais, em que de noite tudo aquilo que foi vivenciado pelo nosso cérebro é mais ou menos limpo, apagado, né? Algumas coisas vão para o longo prazo, outras coisas vão para um limbo, para que no outro dia a gente esteja com a cabeça mais tranquila para de novo poder trabalhar o dia a dia, né? Muitas vezes a gente está com um problema complicado, pensando demais, chega de noite a gente está estafado, parece que não consegue mais pensar, e aí basta uma boa noite de sono, no outro dia parece que o cara está zerado para conseguir pensar e colocar informações de novo na cabeça. Então funciona mais ou menos assim. Quando a gente está começando a se preparar para concurso público, para estudar, a gente está num momento que a gente começa a jogar muita informação para o nosso cérebro. É muita informação. Então a gente começa a empurrar os neurônios para eles fazerem mais sinapses em lugares um pouquinho mais diferentes. Eles vão ter que desbravar aquele cérebro. E aí quando você começa a desbravar, você começa a ver que tem mais espaço. E quando você faz boas sinapses, né, sinapses mais complexas, quanto mais complexo, melhor, né? Então nosso cérebro tem a parte racional e a parte criativa, né? É dividido os hemisférios em um hemisfério mais criativo e outro hemisfério mais racional. Quando você está estudando para concurso, o foco está naquele hemisfério racional. Agora, quando você começa a utilizar imagens, começa a usar mais criatividade, começa a tentar fazer associações para fazer uma memorização, né? As associações que a gente faz para memorizar alguma coisa, né? Uma palavra, um conceito, muitas vezes a gente pode fazer associações utilizando coisas engraçadas, imagens surreais. Quando a gente faz isso, a gente
e começa a utilizar os dois hemisférios do cérebro. E ao utilizar os dois hemisférios do cérebro, as sinapses ficam muito mais complexas. E as sinapses mais complexas são as mesmas sinapses que vão ser mais facilmente lembradas, porque foram diferentonas. Né? Enquanto uma seguiu a monotonia do estudo, a outra foi diferentona. Ela fez uma sinapse maluca lá, utilizou umas imagens diferentinhas assim, e aí de repente quando a gente pensa em algo obsceno e junta para formar uma coisa muito engraçada, aquela coisa engraçada, obscena, acaba sendo muito mais fácil para você gravar. Então essa é a dica de você desbravar o seu cérebro. Por isso que você, quanto mais informações você tem, mais você desbrava. Então, chega no momento que você vai ver que você tem mais capacidade, cada vez mais capacidade. Quanto mais você estuda, mais coisa você lembra, mais coisa você consegue armazenar sem deixar de esquecer aquilo que foi estudado lá atrás. É uma coisa muito louca que acontece, e realmente acontece. As pessoas que mais estudam são as que mais têm memória. Por quê? Porque quanto mais você coloca informação, mais a informação fica concentrada, solidificada. Então pode ser que nesse primeiro momento aí, nos seus primeiros meses de estudo, você esteja preocupado com isso, ou você não esteja vendo resultados, porque no início você não está acostumado com isso. Então é muito provável que você vai esquecendo, mas aí você vai resgatando, relembre, revise, comece a fazer um estudo que se solidifique. No momento que isso se solidificar, eu tenho certeza que você vai expandir essa sua capacidade de memorização, de estudo, de inteligência, com toda a certeza. Não fique preocupado quanto a isso, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste, tenha gostado da dica, para não desistir, né? Porque vamos lá. O negócio é o seguinte, né, que eu ia falar é que antes de melhorar, piora, né? Então no início pode ser que piore a situação, mas com o tempo a tendência é melhorar. Né? Quando a gente vai fazer uma obra, quando a gente vai, a mulherada vai fazer uma recalchutada, fica toda torta ali e depois fica bonitona, né? Quando o cara quer fazer a obra na casa, a casa fica uma bagunça, aí depois vai lá e no final fica melhor. E o estudo também é assim, no início fica a coisa meio bagunçada na cabeça, você começa a esquecer muita coisa que você estudou, mas depois que você começa a manter revisões constantes, depois que você começa a dar volume no seu estudo, as coisas melhoram e melhoram muito. Por isso que eu recomendo que você persista, mas tem que fazer com inteligência. Então tem que aprender a estudar, aprender as melhores técnicas de estudo, e é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para isso, para que você em um ano de estudo consiga estar em pé de igualdade com aquelas pessoas que têm 5, 6 anos de preparação. E esse foi o vídeo de hoje, agora sim, foi o vídeo de hoje. Eu quero o teu like, eu quero que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e que você compartilhe com seu amigo que estuda. Todo dia, todo dia não, toda semana, quase todo dia, mas toda semana tem muito conteúdo legal para você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.